Fala, meus outros eus! Hoje eu vim com um tema aqui, o que fazer quando tiver uma emoção negativa ou catarse, tá? E já vou explicar o que uma coisa relaciona com a outra. Bom, o que acontece? No grupo das minhas meninas, que são as minhas alunas da mesa Quântica Estelar, eu perguntei pra elas o que elas queriam que eu trouxesse de tema pra live, né? E minha gata tá aqui, gente, então leva, tá? E aí, algumas falaram relacionamento, outras pediram pra eu falar sobre DNA. DNA não é minha área, tá? Por isso que eu não vou trazer esse assunto. E a maioria pediu que eu falasse sobre como eu lido com esse processo de expansão de consciência. Porque nós sabemos que quem tá nesse processo, a gente tem uns altos e baixos aí de vez em quando, né? Em questão de nível vibracional, certo? Que é onde nós sentimos desconforto vibracional. Isso tende a diminuir com o tempo, tá? Mas no meio desse processo, enquanto você tá colocando um novo paradigma, né, tá colocando uma nova forma de viver, existe muita resistência, né, da sua parte em ficar lá, naquela vibração, em ver a vida de outra forma, certo? Porque você acreditou durante a vida inteira que as pessoas eram assim, que as coisas eram assado. Então a vida inteira você teve crenças sobre isso. E o que acontece? Tudo aquilo que você tem de crença é entregue pra você através da lei da atração. Tudo que você acredita, cria. Então o que acontece? Sempre é devolvido aquilo que você acredita, né? E aí você ir contra uma coisa que é realidade é muito difícil. Então a gente tem esses altos e baixos, onde a gente tem que liberar perdão, porque a gente já entendeu sobre outra perspectiva aquela pessoa ou aquela situação, né? Então no começo desse processo é muita instabilidade. Parece uma montanha-russa. Pelo menos foi pra mim e é assim com a maioria das pessoas que eu trabalho, né? O que está tudo certo faz parte do processo. Isso pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo da quantidade de resistência que você tem. E fazia um certo tempo que eu não baixava muito em escala de frequência, né? Então eu estava tendo algumas coisas pra ir limpando no meio do caminho, óbvio que eu não sou iluminada zero, que não tem zero de resistência, não sou assim, certo? Mas eu não estava vibrando mais a nível tão baixo de consciência. Vocês podem ver que meu olho tá até inchado, é porque eu chorei. Então, aqui é o seguinte, gente, eu sou o Skinner e sou o rato do Skinner. A gente experimenta aquilo pra poder trazer pra vocês. E aí elas disseram, como é que você lida com isso? Eu lembro como eu lidava antigamente e eu percebi que eu não tava mais lidando dessa forma, né? Com o baixar da minha consciência, com os sentimentos. E tava meio que num processo automático, então eu perdi a clareza de como que eu fazia isso, como que eu limpava uma informação, né? Porque ficou girando no automático, então eu simplesmente fazia, como dirigir um carro. E aí eu falei, eu quero experimentar de novo a sensação pra eu me lembrar o que eu fazia, né? Passei pela catarse, em nível bem baixo de consciência, me lembrei como é vibrar lá, né? Porque eu fui pra 50 Hz. Eu fui pra 50 Hz, que é o nível da apatia. Tá vendo? Aqui, ó. Eu cheguei a 50 Hz ontem. Pra eu recordar como que é tá lá, certo? Porque aqui em 50 Hz acho que faz um ano e meio que eu não vibro. Então eu perdi a sensação de estar aqui embaixo, né? E aí eu resolvi descer o suficiente pra lá. Óbvio que a visão que eu vou ter de 50 Hz é diferente da visão que eu tinha antes, né, de 50 Hz. Por quê? Porque eu subi muito em nível de frequência. Então, o que acontece? O meu ponto de vista, que eu vou fazer a análise de 50 Hz, estava aqui em cima. Tá aqui em cima, certo? 600, 700, que é geralmente minha vibração de base. Então eu olho daqui de cima para 50 Hz, diferente de quem tá de baixo olhando para cima, tá? O ponto de vista ele altera, certo? E aí eu fui trabalhando para subir. Eu fiz algumas coisas, né? Fiz meditações mas aí eu queria trazer uma coisa que desse certo para todo mundo. Então, o que eu fiz na hora que eu subi? Eu pedi ajuda de fora de mim, ou de dentro de mim, não sei como dizer isso,
de consciências superiores para me explicarem como que eu poderia vir aqui e falar para vocês como lidar com isso, tá? E aí, o que acontece? Eu peguei para escrever. Então, eu fui fazendo perguntas e fui recebendo as respostas, tá? E a primeira delas foi dito o seguinte: você concorda que todas as vezes que você cai em vibração é porque notou a ausência de algo que deseja? O que você chama de catarse é ter clareza sobre o que você não quer e que você está alinhado com isso. Então, o que acontece? Quando nós temos uma catarse ou uma emoção negativa, nós temos nós estamos notando aquilo que nós não queremos, que nós estamos alinhados com isso, e por isso a gente vai receber mais disso, entendeu? Aí falou assim: vamos te dar um exemplo. Se alguém foi rude com você e você sente desconforto, sente porque está notando que foram rude com você. Você deseja gentileza e não que você se sinta bem com os outros te tratando mal. Quando você percebe a grosseria, deseja automaticamente mais carinho e amor. Ficou claro isso pra você? Eu disse sim. Aí eu disse assim: ótimo. Agora, se você ficar nesse sentimento de que não é amado, você não se torna um componente cooperativo para receber o que pediu. Então, você continuará recebendo e percebendo a grosseria à sua volta, porque a lei entrega isso para você, a lei da atração. Beleza, entendi. Então, por exemplo, se você tem um embate com alguém, né, e você nota que essa pessoa é rude, isso te traz o sentimento de que você não é amado, de que você não é querido, de que você não é daqui, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Isso só te mostra que você tem uma informação, tá? Uma crença, e você está alinhado com isso, certo? E você está recebendo aquilo que você tem de crença, tá? Isso é que seria uma catarse, certo? Só que no meio disso, para você receber esse amor, essa gentileza, esse respeito que você quer das pessoas, você precisa estar alinhado com isso. E como que eu vou ficar alinhado com o oposto se eu tô sentindo desamor? Se eu acho que as pessoas não me amam, se eu acho que elas não gostam de mim, enfim, qualquer uma que seja a crença, tá? Você primeiro vai ter que eliminar esse conceito. Eliminar não, porque não dá pra eliminar, tá? Você vai ter que substituir esse conceito pelo conceito que mais te agrada e passar a acreditar em outra coisa, tá? Isso é um exemplo, gente, na parte de relacionamentos gerais amorosos, tá? Mas isso funciona para qualquer coisa. Para dinheiro. Eu peguei um exemplo de relacionamentos porque é o que tá vindo parar mais na minha mão, tá? Aí perguntou se ficou claro pra mim isso. Eu falei que sim. Falou: ótimo. Então o próximo passo, depois de notar esse desconforto, é encontrar uma forma de aliviar esse sentimento. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Quando alguém foi rude e você se sentiu envergonhado sobre você mesmo, o próximo passo será encontrar um alívio para isso. Primeira coisa, sentir um desconforto, vou buscar alívio para aquele desconforto, tá? E fala assim, tem inúmeras formas de fazer isso. Uma delas é meditar. Meditar de você parar, meditar mesmo no bagulho. Parar, sentar, certo? Fechar o olho e observar o pensamento que tá passando. E não se envolver com ele, tá? Como que eu não me envolvo? Por exemplo, eu tô aqui e tal, sentado, fechado o olho. Aí passa um pensamento, nossa, você é estúpida mesmo. Você fala, próximo. Senão, se você entra no pensamento, você fala, puta, mano, eu sou mesmo, velho. Nossa, porque lembra o que aconteceu? Aí você se envolve, você já começa a ir lá pra trás no bagulho. Tá? Então você medita de uma forma que você deixa passar os pensamentos. Por quê? Ali você cessa aquilo, né? Vai chegar uma hora que você vai cessar aquilo, você não vai parar 100% dos pensamentos. Mas você vai parar de fazer o que você estava fazendo que te mantém em estado baixo de consciência. Por quê, gente? Porque o normal, o natural, tá? É que você vibre em 1000.
que é o que você é, tá? Você só vibra mais baixo aqui porque você faz coisas que te impedem de você ser você mesmo, certo? Então, na verdade, verdadeiro, você é um ser iluminado, tá? Então, os Abrahams dá bastante esse exemplo. Se eu pego uma rolha e puxo ela, empurro ela pra debaixo d'água, certo? A hora que eu tiro o dedo, que eu paro de fazer a força oposta, ela sobe, né? Então, o que acontece? Na verdade, nós estamos fazendo força pra baixar a escala de consciência. É inconsciente isso. Não é inconsciente porque dá pra perceber, mas às vezes não se tem clareza que é isso que está acontecendo, tá? Então a meditação é como você tirar o dedo da rolha e ela vai levantar, tá? E aí, por consequência, pensamentos melhores virão, porque o seu normal é vibrar alto, tá? E a segunda forma é oferecer pensamentos que te tragam alívio sobre aquilo que sente sobre si mesmo e o outro, até você chegar àquele momento de clareza onde você percebe que isso é uma ilusão. Então, o que acontece? Eu já coloquei um vídeo aqui sobre transmutação mental, tá? E era exatamente isso aqui que eu tava fazendo quando eu tava caindo em escala de consciência. Só que eu tava fazendo isso meio que automático, porque chega uma hora que você acostuma e aí você nem vê, você tá tipo fazendo outras coisas e já tá aqui, ó, oferecendo e já tá subindo a vibração, entendeu? Aí falou assim, ó. Gente, no começo eu fazia isso escrevendo, tá? Isso de oferecendo um pensamento atrás do outro que traga alívio pro sentimento. Então, por exemplo, alguém me xingou de vaca e eu fiquei muito puta com aquela pessoa, fiquei muito chateada, certo? Então aí eu começo a oferecer pensamentos que tragam alívio pro que eu tô sentindo, né? Se a princípio eu tô em 150 Hz, que é a raiva, que é o ódio da pessoa e de mim mesmo, porque na verdade um ódio não é, né, só sobre o outro, acaba sendo sobre você, eu começo a compreender. Nossa, eu acho que aquela pessoa não tava bem, né? Talvez ela não tenha tido um bom dia. Eu não acredito que realmente ela pense de mim. Eu não sou isso. Então você vai oferecendo pensamentos e você vai subindo. Você vai dando conforto para aquele sentimento que você está sentindo, tá? E aí, eles falaram assim: no meio do caminho você encontrará resistências que vão justificar o porquê você valida você mesma de uma forma que não é real. Vamos dar um exemplo. Eu fui maltratada por fulano, esse é o exemplo. E eu realmente mereço porque desde pequena me tratam assim. Então o que acontece? Na hora que vem uma situação pra cima de você, que você se sente mal, automaticamente você começa a usar coisas do seu passado pra justificar o porquê que você se sente daquela forma, tá? Isso, gente, é automático. Por quê? Porque a lei da atração faz isso, tá? Você sempre vai receber pensamentos e sentimentos que estão condizentes com a vibração que você está. Então, começa a vir um monte de coisa, tá, do passado que justifique aquilo que você está sentindo, certo? Tá, vamos lá. Se depois não fica claro, vocês perguntem aqui, tá? Aí falou assim: libere as justificativas que estão te mostrando que você tem razão de pensar como pensa, oferecendo pensamentos que te mostram o contrário disso. Isso pode levar um tempo e é trabalhoso, mas é uma das formas mais fáceis de limpar o que vocês chamam de crenças. Então, na hora que eu estiver trabalhando, oferecendo frases, né? Por exemplo, a minha vizinha me chamou de vaca, eu fiquei nervosa com ela, eu falo, nossa, mas ela não teve um bom dia, né? Às vezes ela não teve um bom dia. Aí vem um pensamento assim: ah, mas você lembra que semana passada ela fez tal coisa? Você fala, putz, você tem duas opções ali: ou ir pro caminho, tá? De vibração mais baixa, que é, putz, é verdade, mano, ela é uma filha da puta mesmo. Ou tipo, falar, meu, será que, por exemplo, eu já fiz isso? Será que, né? Será que ela tá precisando de alguma coisa? E oferecendo pensamentos pro outro lado. Você sempre tem a opção de oferecer pra um lado ou pro outro. A princípio, gente, a tendência é que você vá pro lado de cá
Por quê? Porque a lei da atração vai te trazer mais pensamentos, né? Que combinem com esse que você tá tendo. Então, é necessário um esforço para você oferecer um pensamento contrário que te traga alívio, certo? Certo. Aí falou assim: crenças são pensamentos que foram pensados por muito tempo e se manifestaram provando para vocês que vocês têm razão. Então a crença é um pensamento que você pensou, aí manifestou, aí você viu que era real, aí você acreditou mais nela, daí tipo continuou se manifestando, se manifestando, se manifestando, se manifestando, até que fosse muito mais real e você falasse: não, mas é assim mesmo que funciona, tá? Isso é uma crença. E para criar uma nova realidade, vocês precisam acreditar em coisas. Porque vocês criam o que acreditam. Então, para criar uma nova realidade, vocês precisam acreditar em outras coisas. Porque vocês criam o que acreditam. Então, a nossa briga para subir em escala de consciência é parar de acreditar no que nós acreditávamos, certo? E passar a acreditar em outras coisas para criar diferente, ok? Ou seja, adquirir novas crenças. Aí eu falei assim, aí aqui me deu um nó na minha cabeça. Eu falei assim, eu pensei que criávamos o que sentíamos. Aí respondeu assim: e vocês criam. Quando você tem uma crença, por exemplo, de que as pessoas não te tratam com respeito, você se sente bem? Eu falei, não. Então não está criando algo bom. É somente isso. Eu falei, nossa, que simples, né? Pensei comigo. Aí eu falei assim, por quê? Aqui eu ainda tava no nó. Porque antigamente, o que eu fazia? Quando eu me sentia mal, certo? Eu falava, qual foi a primeira vez que eu senti isso? Né? E aí eu transmutava aquele evento, aquela situação, aquele fato, certo? E eu conseguia limpar a informação assim, conseguia sair da catarse dessa forma, tá? Pegando o que era do passado, transmutando o que era do passado, por consequência ele já limpava tudo, tá? Então eu fiz uma pergunta. Mas antes eu fazia diferente. Antes eu voltava até o primeiro momento que sentia aquilo e ali eu ressignificava e dava certo. Aí respondeu sim. Sim, também dá certo dessa forma, mas vamos te explicar por que não é a nossa favorita, tá bem? Aí eu falei, tá. Ao pedir por lembranças desagradáveis, você receberá essas lembranças. A lei te entregará e você continuará por mais tempo em um lugar vibracional desconfortável. É como cavar um túnel para baixo para depois subir de novo. Vocês não precisam fazer isso. Todos os dias em que acorda, você é uma nova pessoa e seus pensamentos e sentimentos ditará como será aquele dia. E vocês acabam por ativar tudo o que já tinha no dia passado, porque acham que devem olhar para o passado. Mas nós dizemos, olhe para o passado, se ele foi bom. Não precisa caçar as suas resistências. Acredite em nós, elas aparecerão no meio do caminho quando você estiver indo para onde deseja. Elas aparecem como justificativa na hora de você buscar o alinhamento. É automático. E se você simplesmente fazer o processo, irá fechar todas as lacunas e fará isso de forma rápida. É isso que estamos dizendo para vocês. Veja, às vezes vocês ficam um pouco receosos de estar criando algo que não deseja e por isso querem tentar se livrar de todas as resistências de uma só vez. Mas compreenda que isso não é possível e nem precisa fazer isso, porque existem resistências que nem irá incomodar vocês na jornada. Apenas limpe as que te incomodam no percurso enquanto estiver nele. Certo? Então, na hora de vocês fazerem o processo de oferecer pensamentos que te tragam alívio, no meio desses pensamentos vão aparecer justificativas, tá? Do porquê você pensa assim, do porquê que você se sente assim, e geralmente essas justificativas estão ligadas a coisas do passado. Elas irão aparecer, vocês não precisam caçar. Na hora de transmutar, elas vão aparecer. Aí o que vocês vão fazer? Limpar as justificativas, oferecendo pensamentos que mostrem o contrário. Então, por exemplo, eu sou burra, tá? Eu tô me sentindo burra, eu tô me sentindo mal porque eu tô me sentindo burra. Aí eu vou limpar isso. Eu vou oferecer frases que me tragam
conforto, certo? No meio desse processo, eu vou falar, mas eu sou mesmo, porque a minha irmã, quando eu tinha 10 anos, falou que eu era. Vai surgir automático, porque o próprio subconsciente começa a te entregar, tá? E aí você transmuta isso, limpa isso no meio do que você tá fazendo de ir oferecendo os pensamentos que te tragam alívio. Em sentimento, gente, para com essa história, pelo amor de Deus, de pensamento positivo, que isso aí só ferra, tá? Por quê? Vou explicar por que pensamento positivo não é uma boa ideia, certo? Se você, por exemplo, tá passando por uma dificuldade financeira, o que acontece? Onde você, em relação ao dinheiro, tá vibrando, sei lá, 125 Hz, que seja, e você ficar afirmando, eu sou rico, se vocês perceberem, lá dentrinho de você, lá dentrinho, tem alguém falando, não é não. E aí, o que isso faz, tá? Isso realça mais ainda essa frequência, quer dizer, você tá oferecendo um pensamento contrário que traz mais forte a vibração de onde você tá. Entende? Então, a afirmação positiva, dependendo de onde você esteja, é um engano absurdo e ainda piora as coisas, tá? Uma coisa, por exemplo, eu estou vibrando em 500 Hz aqui em relação ao dinheiro. Eu fazer uma afirmação, eu sou rico, eu vou realmente me sentir rico, eu venho pra cá, tá? Outra coisa é você estar muito baixo em escala de consciência e fazer esse tipo de coisa. Não adianta, você pode oferecer um pensamento, se ele estiver muito distante, ele vai reforçar aonde você tá e fica mais difícil pra você sair dali, tá? Agora, fica muito mais fácil de você resolver todas as coisas, limpar essas memórias, essas crenças e fazer isso de forma saudável e sozinho, consciente. Por quê? Porque, ok, eu acho super válido a terapia, acho importante, tem que fazer mesmo, tá? Só que seu terapeuta não vai estar com você 24 horas por dia. E é 24 horas por dia que você tá recebendo informação, tá? E tá ativando ali um monte de gatilho, certo? Então, eu sou a favor de você se manter consciente o tempo todo, tá? Pra não deixar uma frequência cair muito. Estar consciente o tempo todo. É o orai e vigiai. Percebeu alguma coisa, algum desconforto na tua vibração? Já limpa, porque senão a lei da atração vai trazer outras coisas para aquilo e aquilo vai se tornar maior até a hora que aquilo se torna tão grande que aí, pra você sair de lá é muito complicado, certo? Então não é para pegar neura nem nada, não é para ficar pegando neura, né? Ai meu Deus, que eu tô sentindo agora. Ai meu Deus, eu vou criar. Não. Primeiro que demora pra criar as coisas. Segundo que vai criar o quê? Né? Ah, eu vou... Meu Deus, mas eu tô me sentindo mal, eu vou criar isso. Mas você criou isso a vida inteira, porque isso aí foi que você vibrou a vida inteira. Então você só tá criando mais do mesmo. Relaxa, tá? Agora nós vamos criar diferente, certo? Ok. Bom, uma sugestão pra você que vibra abaixo de 200 Hz, tá? Uma sugestão. Faça uma mesa quântica estelar. Por quê? Ela eleva a tua vibração na hora, tá? Na hora você recebe um pacote de consciência, certo? E você vai aprendendo aí a galgar para cima. Outro fato muito importante, tá? Vocês só vão conseguir fazer tudo isso se vocês tiverem plena clareza de onde vocês estão, certo? O que eu percebo é não aceitação do nível de consciência, não aceitação da emoção. Você só vai poder mudar alguma coisa se você aceitar ela primeiro, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar o meu ex agora e mandar ele me mandar pro Butantã, ele vai me perguntar onde eu tô. Se eu não ligar a minha localização, ele vai falar, ô, fulana, tá doida? Preciso saber onde você tá pra te levar lá. Se o ex falasse, né? O que acontece? Você só vai conseguir saber pra onde você tá indo se você souber aonde você tá. Como é que você vai chegar lá? Como é que eu vou chegar a 500 Hz, por exemplo, em relação ao dinheiro, se eu não sei onde é que tá essa vibração aqui na tabela?
certo? Eu tenho que olhar para a realidade que eu vibricei, e daí é só uma vibração, não é o que eu sou, entendeu? Eu sou a extensão da fonte, foda-se, entendeu? Não é porque ela vibra mais alta, ela é melhor, pelo amor de Deus, gente, nada a ver isso aí, certo? Então olhe para onde você está, porque senão você não vai saber como chegar lá, tá? E aí o que acontece? Existe dificuldade para perceber o que você está sentindo, certo? E é claro que existe e tá tudo bem. Por quê? Vou explicar por que existe essa dificuldade. Se eu tô em 50 Hz, se eu sou uma pessoa que vibra em 50 Hz a maior parte do tempo, se eu for para 125 Hz, eu vou me sentir feliz. Eu vou sentir feliz, eu vou sentir felicidade, tá? Porque concorda que eu tô subindo? Traz alívio. Então, só o fato de você virar e falar assim, não, mas eu sou uma pessoa feliz, então eu tô em 1000 Hz, não justifica. Porque a única coisa é que teve um contraste pra cima ali. E aí, 125 Hz é uma vibração boa? Não, mas tá melhor do que tava antes. Por isso que você sente a felicidade, tá? Assim como, por exemplo, eu tô em 700 Hz. Eu falo, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Quando eu vou ver, eu tô em 540, tá? Eu tô mal? Não, eu não tô mal. Mas baixou. E pra mim, isso foi muito perceptível, certo? Então eu me sinto mal, né? Mas eu não estou mal. Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês o seguinte: mede os Paranauê com o pêndulo, tá? Eu tenho um vídeo aqui também sobre como descobrir sua vibração através do pêndulo. É importante e vai te trazer clareza. Até porque se você for como eu, por exemplo, tenho uma dificuldade ainda maior com isso, tá? Por quê? A minha personalidade, eu sou um 5 do Enneagrama, tá? A gente não vai limpar toda a personalidade, não é porque eu subir a 1000 Hz que eu perco a minha personalidade. Não, eu continuo com o meu ego, tá? E o 5 do Enneagrama, ele é um mental que desaclopa o emocional. Então, eu analiso as minhas emoções através da mente, certo? Isso foi uma coisa muito difícil pra mim, inclusive eu vou falar sobre autoconhecimento pra ajudar vocês a se entenderem, né? E verem que vocês não são ET de Varginha, porque vocês são diferentes das pessoas, tá? Isso vai trazer aceitação pra vocês também. Mas enfim, o que acontece? Eu desaclopo o sentimento, né? Eu não fico... Então eu tô trazendo essa consciência por mais tempo possível para que eu consiga ter a percepção mais nítida do que eu tô sentindo o tempo todo. Hoje eu tô conseguindo ser muito mais emocional do que eu era antes. Estou me treinando para isso, tá? Então use o pêndulo e, tenha coragem de ver onde você tá. Senão você vai ficar você vai ficar lá o resto da sua vida inteira. Certo? Eu espero que... Ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Além dessa tabela aqui, tá? Do Abraham, do Hawkins, eu uso a tabela dos Abraham, tá? Por quê? Quanto mais sentimentos eu tiver pra dar nome, pra mim é melhor, certo? Por quê? Por exemplo, se eu tiver sentindo alguma coisa que o que é isso que eu tô sentindo? Por exemplo, tô sentindo alguma coisa pelo meu marido, o que eu tô sentindo? Aí vai lá, dá 150 Hz, fala raiva. Fala, mas não é raiva que eu tô sentindo dele. Isso é um exemplo, tá, gente? Aí eu vou lá com o pêndulo e meço nessa tabela aqui que eu fiz, que depois eu vou escrever aí embaixo, tá? Aí, por exemplo, vai pra reprovação. Aí eu já sei que eu tô reprovando algum ato dele, entendeu? E transmuto. Então, quanto maior clareza tiver de sentimento, mais fácil é pra vocês lidarem com as vibrações, tá? Então é isso. Um beijo e até a próxima, meus outros eus.